Pessoal, Colossenses, capítulo 1, verso 13, nossa mensagem nessa manhã, já ia falar à noite, nessa manhã, Colossenses capítulo 1, verso 13, pode colocar na revista atualizada? Obrigado. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Curva sua cabeça, faça uma oração, peça que Deus fale contigo. Pai, em nome de Jesus, traga a tua palavra à nossa mente e coração, que ela venha sobre nós, trazendo a liberdade que a tua palavra já disse que aconteceu. Que o Senhor traga um conhecimento, uma revelação nessa manhã, que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial, porque nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Que diz assim: no lugar certo, na hora certa, em Cristo e diante de Deus. Em Cristo e diante de Deus. Quando a gente fala que uma igreja é cristocêntrica, quer dizer que tudo que ela vive em função de Cristo. A gente pode viver uma igreja que ela tenha um monte de focos, de ideias, de mentalidade do que ela precisa fazer. Mas uma igreja que vive em Cristo, ela vive de forma livre, ela vive de uma forma assertiva, ela vive de uma forma de um relacionamento com Deus mais pleno, porque entendemos que o nosso relacionamento com Deus é em meio de Jesus. Isso traz paz ao nosso coração, ou deveria trazer ao seu, que quer dizer que não depende somente do que você é capaz de fazer. Isso para nós é algo fundamental. Por quê? Porque você falha assim como eu. Não sei se já aconteceu contigo, comigo já aconteceu várias vezes, de estar num dia muito bom, as coisas acontecendo tudo tranquilamente, e no meio da tarde vem alguma coisa, acontece, de repente você dá um ímpeto de falar alto com alguém, gritar, às vezes na sua casa, e você diz assim: mas por que eu estou fazendo isso? Por que essa atitude? Aí você falha, você pode se sentir culpado, e você pode achar que se Cristo voltar naquele momento, você fala assim: cara, eu não vou nem para o céu, porque surge um contexto aqui no meu coração que eu não vou estar com Deus. Mas aí você entende que você está em Cristo, e quando você está em Cristo, os teus pecados são perdoados. Quando você está em Cristo, você tem paz com Deus, independente do que você faz. Ué, pastor, então eu posso continuar fazendo isso? Não. A Bíblia diz que aquele que está morto para o pecado está justificado dele. Então a gente precisa compreender que a gente está no lugar certo, na hora certa, em Cristo, num relacionamento com Deus. É o que eu quero falar nessa manhã. A minha introdução vai ser bem longa, e as aplicações, que são 3, vão ser mais curtas, né? Esse dia eu estava aqui numa conversa, pastor Paulinho e o David, e a gente estava questionando, porque às vezes a gente canta algumas músicas que elas dão a entender algo, e antigamente tinha uma música que falava muito isso, falava assim: eu entro em tua presença pelas portas do louvor. E uma música que nós cantamos aqui, ela dá a entender isso também. E eu sempre fico questionando, porque se nós estamos em Cristo, cantar um louvor nos transporta à presença de Deus? Se você cantar, te transporta à presença de Deus? Por exemplo, esses dias eu vi um programa de TV, onde uma apresentadora muito antiga, que era das crianças, dos baixinhos, ela cantava uma música evangélica. E se ela estava cantando uma música evangélica, independente da conduta e qual é o relacionamento que ela tem com Deus em Cristo, ela está na presença de Deus porque ela cantou uma música evangélica? Uma música de crente? Ela pode falar: entra na minha casa, entra na minha vida, entende? Ela pode cantar com um tom meio sertanejo, perceberam, né? Vira aí. Mas na realidade, quando a Bíblia apresenta algo, ela não nos apresenta que são as músicas, um louvor que nos coloca na presença de Deus. Eu não sei se você entendeu aqui o texto, diz assim: Ele, fazendo referência a Cristo, Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está na presença de Deus não por causa de uma música, mas por causa de Jesus. A nossa oração a Deus é feita em nome de Jesus. É interessante que o termo aqui diz assim: libertou. A liberdade envolve um resgate, alguém que compra alguém, que resgata alguém, que liberta e o coloca em uma outra posição, em uma outra situação. Significa livrar, salvar de um perigo extremo. Mas é interessante que o termo libertou também envolve tirar de uma influência maligna. Não é apenas transportar de um lugar, mas tirar você de debaixo de uma influência. Eu não sei como você viveu e se você entendeu isso, que na realidade nem sempre foi uma mudança de local que aconteceu na sua vida. Você não só saiu da vida do mundo para viver na igreja. Você não veio só para um ambiente. Você não veio só para um templo. Entende? Que ele está falando de uma liberdade que é muito além de sair de um ambiente, deixar de ir nas festas, no teu pagode, lá no teu funk, no teu axé, e falar assim: isso não trazia mais paz para mim, agora eu vim agora para o culto, eu estou agora no templo, eu estou vivendo no templo. Não é só sair de um local, mas é sair da influência, desse poder. Indica uma ação completa que Deus já fez. Libertou, não vai libertar, Ele já te libertou do império das trevas e te transportou para essa influência do reino de Deus. Existe algo que paira sobre a tua vida. Existe algo que está sobre nós agora, que não é mais aquela influência maligna do mal, mas é uma influência do reino de Deus. É uma ação que foi completa, já aconteceu no passado, foi algo que já foi de imediato. Acho que o grande problema que a gente vive é a gente se apropriar disso pela fé. E eu fiz essa observação: se Jesus já realizou por nós, já está disponível, porque Ele já nos libertou, por que a gente não se apropria daquilo que Ele já fez por nós pela fé? Porque a gente continua vivendo às vezes uma vida medíocre, de escassez emocional, de escassez de amor. É uma posição que a gente assume. A Bíblia diz que nós precisamos agora ter uma mente transformada. E a mente transformada é algo que você vai se apropriando, de escolher as boas coisas e viver essa plenitude das boas coisas de Deus. Você já está debaixo de um império novo, de um rei novo, debaixo de um governo novo. Ele já nos transportou, já nos colocou diante do Pai. Mas às vezes a gente não usa isso. Às vezes a gente vive no nosso casamento um relacionamento medíocre, mediano. A gente não consegue se relacionar e se sentir amado ou amar da maneira que deveria. A gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso de tantas maneiras. Às vezes a gente saiu do ambiente de trevas, mas a gente não se apropriou do ambiente de bênção. Pastor, como é que vai fazer? Não é uma coisa também estática, que um dia você toma uma atitude e que ela está resolvida. São atitudes diárias, que você tem que ir tomando no teu casamento, nas pessoas que você se relaciona, nos ambientes que você está. É interessante que o termo libertou, ele lá no Antigo Testamento, ou na Antiguidade, melhor dizendo, não só no Antigo Testamento, ele era usado muito para os povos que eram conquistados. Eles eram tirados de um local, eles eram transportados para outros, então eles mudavam de império. Então os assírios, por exemplo, tirou o pessoal ali da Judéia, e eles trouxeram um outro povo para habitar naquele lugar. Por exemplo, os samaritanos. Eles trouxeram um povo que não fazia parte da aliança. Por isso existe uma dificuldade dos judeus na Bíblia com os samaritanos. Por quê? Porque os
o pessoal que morava em Samaria, que era descendentes de Jacó, fazia parte das 12 tribos, eles foram tirados daquele lugar, e eles trouxeram povos de outro lugar e colocaram em Samaria. Eles tiraram aquele povo de um lugar e levaram para outro. Então eles agora estão sob uma nova influência. Por isso eles não aceitavam os samaritanos, porque eles não tinham sangue de Jacó, não tinham sangue de Isaac, não tinham sangue de Abraão. Então eles não faziam parte da aliança. E às vezes a gente está nessa condição, a gente já foi transportado para a luz, para um relacionamento com Deus, e a gente não usa isso. A gente está no lugar certo, na hora certa, mas a gente não usufrui de todo o benefício que esse relacionamento pode nos dar. Então, quando eu penso, se a gente entra na presença de Deus pela música, pelo louvor ou qualquer outra coisa, o texto nos ensina que a gente não entra por esse tipo de coisa. Você que já está em Cristo, você está na presença dele em todo o tempo. Quando eu saio e vou no restaurante, a presença dele me acompanha. Quando eu estou aqui no púlpito, a presença dele está comigo. Aonde eu vou, quando eu estou assistindo minha televisão, a presença dele está comigo. Quando eu estou lá assistindo um filme, uma série, tudo que eu estou vendo, se a presença dele e eu estou na presença dele e ele está comigo, tudo que eu vejo ele vê. Aonde eu vou ele vai. Entende que deve mudar então o nosso conceito? Que você não está na presença de Deus quando você vem no templo, mas se você está em Cristo, você está nele em todo lugar, no teu trabalho, nas conversas que você tem, no ambiente que você vive, no ambiente que você pretende ir, você está na presença dele. Se você vive na presença dele, ele te acompanha em todo o tempo nas tuas decisões. Eu chamaria que é uma vida de amizade, uma vida de um relacionamento constante. Se eu estou fazendo uma escada lá em casa, do lado assim, e a impressão que eu tenho é que Deus está me acompanhando. Eu pedi uma ajuda para ele carregar alguns sacos de cimento, mas não deu certo não, porque ele é espírito. Mas de forma nenhuma eu acredito que naquele momento que eu estou trabalhando ali, ele não está junto. Ele está lá, ele sabe o que eu penso, ele sabe das dores, ele sabe de todos os momentos. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao verso de número 21. Coloca na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 18. Coloca no telão, por favor. Isso. Nova Tradução da Linguagem de hoje. Maravilha. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de quem? De Cristo, ele nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Olha isso. Ele nos fez amigos e ele nos fez pessoas para conectar outras pessoas a Deus por meio de Jesus, para serem amigos de Deus também. Pode passar? 19. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Então eu posso pecar à vontade? Por meio de Cristo. Se você está em Cristo, primeiro que quando a gente está em Cristo, a gente não deseja mais pecar. A gente peca, mas a gente fica planejando pecar? Não. Ele, por meio de Cristo, ele, o Pai, está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. 20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos a amigos dele, em amigos dele. Verso 21. Em Cristo,
não havia pecado, nele ele não pecou, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Entende como Paulo diz que tudo é em Cristo? Se você que é pecador está em Cristo, Deus, ao olhar para você, ele vê Cristo em você. Ele vê aquela marca, aquele sangue que foi colocado nos umbrais lá no Antigo Testamento na Páscoa, está sobre a sua vida. Ele olha para você em Cristo. Por isso a importância desse relacionamento, e ele chama isso de união. A importância de estar unido a Cristo. Eu uso a analogia muito da mulher grávida, porque Deus olha para uma mulher grávida, sabe que dentro dela tem uma vida, um ser humano. Ele consegue ver esse ser humano, ele consegue também ver esse ser humano na mulher. Assim como nós estamos em Cristo, Deus consegue nos olhar em Cristo. E o perdão de Deus vem sobre nós porque nós estamos nele. Essa é a ideia do Evangelho. Então, quando nós olhamos o que Deus fez, nos tornou de inimigos a amigos dele. Amigos. Em Cristo nós temos vários benefícios. Eu anotei todos aqui, não vou conseguir ler tudo, senão vai ficar muito extenso. Mas em Cristo temos a salvação eterna. Romanos 1, verso 16 e 17. Porque o Evangelho, a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus. Ele fala isso. Em Cristo somos aceitos por Deus. Quem já foi em algum lugar de penetra? Uma festa? Misericórdia. Eu fui no aniversário da Verlaine de penetra, de 15 anos dela. Cadê Verlaine? Por que eu fui no aniversário dela e eu pude entrar no aniversário dela? Porque o meu amigo me chamou e eu entrei por causa de alguém. Eu entrei por causa de um relacionamento. Então o relacionamento me deu acesso. E é interessante que o texto diz que nós nos tornamos amigos de Deus. E esse amigo é um relacionamento que nos dá acesso. Em Cristo nós temos a ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 5. Fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Em Cristo temos acesso constante à presença de Deus. Glória a Deus. Então, qual é a diferença que nós temos por estar em Cristo? Porque em Cristo nós temos um relacionamento com Deus por causa do pecado que Ele já pagou no nosso lugar. E é interessante que o texto diz que as portas do inferno não podem nos segurar. Então Ele nos libertou e nos colocou na presença de Deus. E ao preparar a mensagem, eu busquei algumas anotações que eu tenho antigas, e eu lembro que eu fiz uma observação sobre as portas, né? Eu fiz essa observação assim: o império das trevas não há portões, não há portas que você é livre para sair e entrar a hora que você quiser. O império das trevas, ele te trava, ele te coloca como escravo. Por isso Cristo tem que nos libertar para sair do domínio das trevas. Enquanto nos céus há portas, há portões, e eles ficam abertos. Você pode decidir permanecer ou não. Você pode decidir viver a plenitude ou não. Você acessa as áreas que você quer. Tem áreas que a gente não está acessando porque a gente não entra, a gente não quer. Mas que pode, porque essas portas estão franqueadas a nós. Bem, se a gente conseguiu entender agora que a gente está na presença de Deus, símbolo de Deus aí, meu Deus, em casa quem manda, hein? Aleluia, misericórdia, Jesus. Se a gente entende que a gente está na presença dele, ele nos acompanha em todo o tempo, a gente deve mudar algumas atitudes. E eu quero falar de 3 atitudes que você precisa mudar
porque agora você entende que você está diante de Deus em todo tempo. Quais atitudes nós precisamos mudar? Quais as atitudes a gente deve manter? A gente vive na presença dele, ele acompanha em todo tempo. Imagina a sua vida, tudo que você faz, Deus ali do seu lado olhando, por meio do Espírito, em você ainda, e às vezes ele entra até em conflito, né? Imagina, olhando para dentro de você e vendo você assim, escolhendo coisas que ele diz assim: rapaz, não foi isso que eu coloquei em você? Eu falo que de vez em quando eu me sinto um impostor. De vez em quando vem uns lobos aqui dentro que ele quer crescer, eu falo assim: rapaz, não é essa a nova identidade que Deus me deu. Você vive isso também? Eu vivo esses conflitos. Pastor, mas tu és pastor. Você tem esse conflito todo o tempo, irmãos. Todo tempo que o Instagram mostra certas imagens, que eu tenho que tomar decisões e falar assim: isso não faz parte da minha vida. Toda vez que chega alguma mensagem, que chega alguma coisa, eu preciso escolher se aquilo vai fazer parte da minha vida ou não, se faz parte da minha identidade ou não. Todo tempo, na rua, andando, em todo momento isso acontece, e eu e você precisamos decidir. Então, quais são as atitudes que a gente deve manter, porque sabemos que Deus está conosco em todo tempo? Primeira, nossa atitude quanto aos erros que nós realizamos deve mudar. Eu entendo que a gente vem para cá, e a gente está aqui no templo, porque a gente quer mudar coisas. Eu não entendo que você gaste o seu tempo para vir nesse lugar, para poder manter a mesma conduta. Não é. Tem coisas que às vezes a gente não conseguiu mudar ainda, mas a gente vem porque a gente sabe que aqui nós seremos alimentados para mudar coisas. A gente quer isso, a gente anseia por viver a vida de Deus. Salmo 51, verso 1 e 2... Salmo 51, verso 1 e 2, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Ele usa 3 termos aqui que são fortes demais. Dentro da teologia, ele fala de 3 coisas ali que envolvem a vida do homem em relação ao pecado, à inimizade com Deus. Ele usa o termo transgressão. Há uma lei, e quando eu transgrido essa lei, eu vou além da lei, estou transgredindo aquilo que Deus disse que não era para eu fazer. Se eu faço, eu sou um transgressor. Ele usa um outro termo que chama iniquidade. Refere-se a uma distorção interior, não apenas transgredir uma lei, mas dentro de você há um plano de fazer o que é errado. A pessoa sai e ele planeja fazer o erro, ele já tem intencionalmente, ele tem no seu coração o desejo de fazer o mal, e ele está esperando apenas uma oportunidade durante o dia. Ele está apenas buscando a oportunidade, porque há nele o mal. E o outro termo é o pecado, que é errar o alvo. Deus nos fez por um propósito, a gente deixa de cumprir aquilo. A gente deixa de realizar o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Primeiro uma comunhão com Ele, o relacionamento com Ele, e a gente vai deixando de fazer um monte de coisa. Então ele usa o termo transgressão, iniquidade e pecado. Ele diz: purifica-me, lava-me, tira isso de mim, porque o desejo dele não é viver essa realidade do mal. Ele quer viver a plenitude da nova identidade. E a gente que vem aqui, a gente quer viver isso. A gente não se contenta com aquilo que tem acontecido na nossa vida. A gente não se contenta com aquilo que a nossa carne nos impele a fazer. Eu visitava a igreja e ia muito tempo antes até mesmo de me batizar. Eu não conseguia viver com aquilo que estava dentro de mim, que eu planejava. Eu queria algo diferente, mas eu não sabia como buscar. E eu ia na igreja porque eu queria. Então você que está aqui diz assim: rapaz, eu estou indo lá, mas eu não consegui tirar tudo ainda. Mas esse é o caminho, é continuar, é viver nele, é permitir se colocar, para que no momento algo venha e transforme a nossa realidade.
Mas a gente precisa também ter isso claro na nossa mente. Qual a nossa relação com o pecado? Eu costumo usar muito a figura que Langston ele apresenta, que é um teólogo batista. Ele fala que você pode ser pecador ou pecadeiro. Pecador todos nós somos, pecadeiro é aquele que é iníquo, ele planeja o pecado. E ele vem até para a igreja planejando o pecado, como eu já fiz. Eu já fui em cultos, eu falava assim, lá tem uma menina bonita. Até na missa eu ia com o mesmo olhar. Missa, eu ia na missa. Aí a gente ia mudando de igreja, eu e um primo meu, vou entregar ele aqui também. A gente era pecador junto. A gente ia na missa. Aí um dia falou assim, não vamos nessa missa não, que não tem muita menina, vamos naquela outra, naquele horário. A intenção maligna. Não era para buscar Deus em lugar nenhum, era para olhar a mulher. Gente, entende? Às vezes você pode estar na igreja com uma intenção maligna, mas na realidade a nossa relação com o pecado, a partir do momento que a gente se relaciona com Cristo, ela muda. Ela não é apenas um ato de desejo, mas é um tropeço, porque a nossa carne às vezes nos sabota. As tuas intenções, até você ter uma mente transformada, as coisas vão acontecendo de maneira que não deveriam. Quando você peca, isso é apenas a realização. Você diz, rapaz, o meu intento foi realizado, ou o teu pecado gera uma tristeza. Se você consegue ficar triste quando você comete alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, você está num caminho do que Deus tem para você e quer para você, no caminho de ir sendo transformado, porque você faz algo e você diz, eu não aceito isso que está em mim, eu não quero viver isso. É uma relação com o pecado que está sendo mudada. Por quê? Porque você sabe em todo tempo, naquilo que você mexe no celular, que Deus está presente. Ele está olhando, assim, de braço cruzado, olhando para você e te avaliando, te julgando. É isso? Não, né? Está me amando. Porque você pode ter o Deus que é juízo apenas, o Senhor, o juiz, ou você pode ter o Deus que é pai. Quando um pai vê o erro do filho, ele diz assim, filho, isso está errado, muda isso. Ele não está falando muda isso porque ele diz assim, eu vou te pegar quando chegar em casa. Mas é um pai que diz assim, eu te amo e eu não quero que você se lasque no final da sua vida. Esse dia eu estava vendo uma criança, né? As crianças que são expostas a abuso dentro de casa, vou usar esse termo. Aí um pai mostrou para ele um cinto e falou assim, para que serve isso, meu filho? Aí o filho fez assim, ai não pai. Aí mostrou para um outro pai, para um outro garotinho um cinto e falou assim, filho, para que serve isso? Aí o garotinho falou assim, para segurar as calças, porque ele não está num ambiente de tortura, de dor. Ele pode estar num ambiente de disciplina, mas ele entende que o cinto não é simplesmente para açoitá-lo, mas é para segurar as calças. Aí quando você olha para Deus em relação ao teu erro, você olha para Deus simplesmente como um juiz que está esperando você errar e você virar a esquina para Ele te pegar, ou você olha para Deus como um pai que é justo, não aceita o erro, mas Ele diz que te ama e que não quer que você erre, porque Ele não quer viver longe de você. São dois tipos de relacionamento. A nossa atitude em relação ao pecado, em relação a Deus, deve ser atualizada constantemente à luz da palavra. Olha o que diz Hebreus capítulo 4 verso 13, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos a quem devemos prestar contas. Olha, todas as coisas estão diante dele, só que o teu referencial desse alguém que está olhando para os teus erros, é o referencial apenas de um juiz, ou é o referencial de um pai que te ama e quer o bem para você e quer um futuro melhor? Qual é a tua perspectiva? Os relacionamentos que você teve, o relacionamento com teu pai te influencia a olhar para Deus simplesmente como alguém que quer te pegar na esquina porque você erra, ou você entende que Ele quer o melhor para você porque Ele te ama?
A lei, ela é um impedimento para você realizar aquilo que a tua carne impele você a fazer? Ou você entende que a lei é uma proteção para que você não caia no abismo sem retorno? Entende? Eu não sei se eu estou conseguindo expressar tudo. Eu já tive com pessoas que elas ultrapassaram os limites, estão com AIDS hoje, porque não entenderam que o limite não era apenas algo para que ela não realizasse a plenitude do que Deus tem para ela, mas o limite era para que ela não caísse no abismo. Eu não sei se você já conversou com alguém assim, que está padecendo hoje, porque ela entendeu que o limite que Deus havia colocado era para ela ficar impedida de realizar todos os prazeres, e não que era uma proteção para si. Há pessoas que hoje no seu casamento estão com dificuldades porque não entenderam o limite que Deus colocou, a barreira para protegê-la, e ultrapassou essas barreiras, e o casamento hoje precisa de uma restauração. São limites. Quando você entende que você é um pecador, sim, mas você foi redimido, trazido para perto de Deus, do teu Pai, você deve ter uma relação diferente com Ele. João, ele usa expressões, tanto no Evangelho quanto na sua carta, mas eu vou ler aqui no Evangelho dois versículos, João 14, verso 15, e depois o verso de número 21, pode colocar no telão aqui para a gente ler junto. Olha só: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele entende que a obediência não é vinculada simplesmente a uma autoridade. Ele entende que a obediência é relacionada ao amor. A fidelidade no casamento é relacionado simplesmente a uma lei, ou é relacionado ao amor que você tem à sua esposa e a Deus? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando eu estou falando de erro, não sei se você percebeu que desde o início eu queria tirar a figura do erro simplesmente ao juízo. Eu tentei sempre trazer a ideia da obediência, de você estar aqui para romper com pecados por causa do amor do Pai a você e do amor que você tem ao Pai, porque a Bíblia nos ensina isso. Quem guarda os mandamentos, guarda porque ama, tem prazer. Quantas vezes você se relaciona com pessoas, amigos que não são cristãos, e quantas vezes pessoas já tentaram nos sabotar, debochar da gente e falaram assim: não, agora ele é crente, agora ele não bebe, ele não fuma, ele não faz mais isso, faz aquilo outro, porque o pastor não deixa. Você já teve alguém que falou isso contigo? Você não faz porque o pastor não deixa, né? A igreja proíbe. E quantas vezes eu tive que falar: não, eu não faço essas coisas porque o meu coração não precisa mais dessas coisas para se satisfazer, porque Deus conseguiu preencher todos os vazios que eu tinha, porque o amor de Deus me satisfaz. Não é por causa do pastor. Primeiro, que o pastor não consegue me acompanhar em todo o tempo. Eu não vejo você a semana inteira. Tem pessoas aqui que eu não vejo a semana inteira, às vezes 15 dias a gente não se vê. Por que você continua buscando a Deus? Por que você continua deixando coisas? Porque você ama a Deus, porque você quer um relacionamento maior com Ele. Não é porque eu estou olhando, cuidando de você. Não é porque o pastor Gerson colocou lá o Google para olhar e te vigiar. A gente vê onde você está. Sabe por quê? Porque o que você faz vai prejudicar você. Não vai prejudicar a mim, vai prejudicar você, o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com a tua família. E eu entendo que você escolhe viver nele porque você o ama e ele também te ama.
Pastor, e se eu estiver cometendo algum erro? A Bíblia traz uma boa notícia. Se você se arrepender, se você confessar, Ele te perdoa. Mas assim simples se for um arrependimento e você confessou, Ele te perdoa. Pastor, mas como é que funciona isso? É difícil mesmo para entender, porque é tão simples, que se você se arrepende e você confessa a Deus, Ele te perdoa. Não tenho muito como tentar explicar isso, porque é simples, e às vezes quando é simples a gente tem dificuldade até para entender. Eu tenho dificuldade de entender coisa que é simples demais. Nós somos filhos. O sangue de Jesus, seu Filho, purifica todos aqueles que são filhos dele. E você é filho, você é purificado. Segundo ponto, Mateus 6:10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente precisa mudar a atitude em relação aos nossos erros, que a Bíblia chama de pecado, a gente precisa também mudar a nossa atitude quanto ao cuidado de Deus sobre nossa vida. O cuidado que nós olhamos, ou a maneira que nós olhamos Deus em relação ao cuidado conosco, deve mudar. Se Deus está contigo em todo o tempo, Ele não está ali só para te julgar e avaliar. Ele não está ali para poder analisar os teus erros. Ele está ali porque Ele quer cuidar de você. Ele está presente porque Ele quer cuidar da tua casa, da tua família. Ele está presente porque Ele quer que a sua empresa também desenvolva, porque Ele sabe que a tua empresa traz os recursos, o teu trabalho traz recursos para a sua casa. Entende que Deus, Ele consegue olhar para a gente de forma integral. E é interessante que Jesus, ao nos ensinar a orar ao Pai, Ele usa essa expressão. Ele diz assim: quando vocês orarem ao Pai, vocês vão pedir que o reino dEle venha, que a vontade dEle seja feita. A vontade de Deus é sempre boa sobre os seus filhos. O reino dEle sempre tem os benefícios sobre nossa vida. O reino dEle estabelece o que é bom. E a gente precisa lembrar que aquilo que o reino tem, ao ser colocado sobre nós, vai trazer aquilo que o reino tem sobre a nossa vida, sobre nós em todo o tempo. A gente deve lembrar que os céus influenciam a terra, e Ele manda orar e falar assim: vem o teu reino. Aí quando a gente fala: Deus, vem o teu reino sobre nós, vem o seu reino sobre você, vem o seu reino sobre a sua esposa, vem o seu reino sobre a tua casa, teus filhos, sobre a economia, sobre as finanças. Venha o teu reino sobre a alegria, sobre a paz que você deve ter. Venha o teu reino sobre as nossas emoções, sobre a nossa espiritualidade. Venha o seu reino sobre o meu trabalho, sobre o meu estudo, sobre a minha família. Venha o teu reino sobre todas as coisas. E é interessante que nesse mesmo capítulo diz que nós devemos orar ao Pai que está nos céus, e nós declaramos que Ele é santo. E é interessante isso, porque quando a gente declara que Deus é santo, santificado seja o teu nome, a gente está declarando que Deus é perfeito. Se Deus é santo, é perfeito, gente, eu não tenho outra ideia a não ser que se tudo que Deus faz é bom, ao nos fazer, Ele tinha um propósito bom. A tua existência não é por acaso. Você não nasceu pelo desejo do teu pai, da tua mãe. E quando Ele nos faz, ainda que JP foi planejado, foi sonhado, a existência dele só se deu porque houve um plano de Deus, um propósito dele. Se Deus planejou tudo e nós somos um plano dele, se a nossa existência, as coisas que vêm sobre nós faz parte desse plano, a gente não pode olhar que Deus falhou em alguma coisa, que Deus deixou alguma coisa de lado. Ah, pastor, mas se eu sou um plano, por que eu sinto dores? Por que eu estou enfermo?
Por que minha perna dói, minha coluna dói? Por que veio uma enfermidade tão agressiva sobre a minha vida? Por que eu passei por momentos difíceis no meu casamento? Por que aquela pessoa que eu amo não corresponde? Por que ela me deixou? Por que? A gente tem um monte de porquês e perguntas, porque a gente está no meio do percurso, a gente está no processo, e às vezes no processo a gente não consegue enxergar o todo, porque quando Deus também faz algo, Ele não faz algo iniciando para poder organizar para chegar no fim. Deus, Ele olha o fim e Ele planeja as coisas para que alcance o projeto final dele. Entende? Quando alguém idealizou um celular, um smartphone hoje, ele tinha uma intencionalidade. Quem tem um telefone aí que ainda tem teclas? Alguém tem? Um que ainda tem tecla? Não, hoje é tudo touch, né? Por quê? Porque alguém lá atrás idealizou e falou assim: eu quero um aparelho que seja mais intuitivo. E ele é tão intuitivo que uma criança de 1 ano mexe. Antigamente uma criança de 1 ano não conseguia mexer no celular porque eram teclas, os atalhos eram digitados, ligar, desligar. Hoje um celular é tão intuitivo que uma criança de 1 ano pega, ela entra em lugares que você não entra, ela acessa coisas, estou mexendo aqui, só encostar ele vai correspondendo, e às vezes nem só em falar vai me responder um monte de coisa, se torna mais intuitivo, porque houve um planejamento, uma intenção de alguém. Gente, se um ser humano conseguiu planejar, ter uma ideia do que ele queria no final e organizar para que aquilo acontecesse, o nosso Pai, que é perfeito, planejou coisas sobre a nossa vida, e que se nós aceitarmos, permitirmos e permanecermos na aliança com Ele, Ele vai fazer que isso seja bem sucedido. Só que o processo é o desafio. Eu e você passarmos pelo processo é o desafio, porque a gente não tem a eternidade, porque a gente não tem a onisciência, porque a gente não consegue olhar o todo, porque as nossas emoções são desequilibradas, e a gente tem ansiedade, e as dores do passado vêm sobre nós, e a gente tem depressão, e coisas formaram nossa vida que a gente tem toques, a gente tem dificuldades, mas o Deus que nos planejou continua sendo perfeito. O Deus que idealizou todas as coisas continua no controle. Eu preguei esses dias aqui sobre o Pai Nosso, e numa das mensagens daquela série, eu peguei assim: seja feita a tua vontade. Eu coloquei 3 P's, não sei se você vai lembrar: propósito, padrão e provisão. Que o Deus santo e perfeito, Ele tem um propósito perfeito, Ele tem um padrão que Ele estabeleceu e que Ele cumpre, e Ele tem uma provisão sobre nós. O Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, estabeleceu propósito, padrão e provisão sobre a sua vida. No tempo certo chega, no momento certo Ele traz. O padrão é o padrão dos céus: venha o teu reino. A provisão sempre vai ser a melhor, mas vai ser sempre no tempo dele. O propósito já está estabelecido sobre a nossa vida. A gente não conhece o todo, mas a gente vai vivendo de fé em fé, de glória em glória. São passos que a gente vai dando de fé. Por isso o termo fiel, fidelidade, vem do mesmo termo fé. Você sabia disso? Pistes. Fé é você crer e confiar. Fidelidade é você crer, confiar e continuar crendo. É um desafio que eu e você temos. Crer no que está acontecendo, mas confiar que Ele vai continuar fazendo no futuro. O cuidado de Deus é baseado na aliança que Ele tem conosco, e Ele tem uma aliança com você. Terceiro e último ponto, aleluia. Nossa atitude quanto ao futuro deve mudar. Se eu entendo que Deus está presente,
Ele não está presente só hoje. O Deus que é fiel está presente hoje, mas Ele continuará presente. O Deus que é fiel, Ele não se manifesta uma vez e nos abandona. Ele é o Deus que se manifestou e vai continuar conosco. É o Deus que vai me perseguir, aleluia, que vai estar comigo em todo o tempo. Ele vai andar comigo, Ele vai estar comigo em todo o tempo. Ele não vai me deixar. Ele vai continuar com as suas mãos sobre a minha vida. Ele vai continuar reinando sobre nós. O Salmo 103, verso 17. Salmo 103, verso 17 e 18. Diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Verso 18: para os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Olha que promessa, coisa linda. Diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Eternidade fala de tempo. O tempo de Deus, que é eterno, não tem nem início nem fim, Ele está em todo o tempo conosco. Então, quando a gente olha para a fidelidade de Deus, a gente deve entender que é algo atemporal. Se Deus está aqui hoje com você, esteve ontem, está hoje, Ele vai permanecer. Pode ser que a gente se relacionou com pessoas que elas não foram fiéis. Nós nos relacionamos com pessoas que nos abandonaram, seja amizade, seja um relacionamento, mas Deus não tem a mesma índole. Deus é diferente, Ele permanece. A misericórdia dEle é de eternidade a eternidade. O próprio salmista diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus é eterno, é o Deus que age em nossa vida hoje e vai agir no nosso futuro. Deus cuida não apenas daquilo que é temporário, como nós podemos analisar e fazer a nossa vida, tentar trazer provisões temporárias. Você pode ter um recurso para viver esse mês, e você precisa renová-lo para o mês que vem. Quem é autônomo precisa fazer isso, porque ele vive daquilo que ele produz. Mas Deus, Ele diz: não, eu não estou apenas olhando para você, no que você precisa hoje. O meu plano é tão perfeito que eu consegui organizar para que Ele seja em todo o teu futuro, para que Ele seja sobre a tua vida, em todas as áreas. A gente deve entender que a presença dEle está conosco para cuidar da gente em tudo. Você pode estar ansioso e falando: o meu filho não está da maneira que eu quero, a minha esposa conseguiu ter algumas dificuldades de entendimento ao que se relaciona a Deus, ou meu esposo não está correspondendo naquilo que eu tinha de expectativa para o meu casamento, ou tantas outras coisas. Mas você não está sozinho, porque se Ele está conosco, a presença dEle está conosco em todo o tempo, Ele vai te acompanhar em todas essas dificuldades, em todos os momentos. A sua fidelidade é de geração em geração. A nossa obediência hoje vai trazer o cuidado dEle no hoje e em todo o nosso futuro. Deus tem poder para cuidar de você hoje. Deus tem o mesmo poder para cuidar de você amanhã. Deus tem o mesmo poder para cuidar de toda a tua vida e a tua história, até o dia que não haverá mais morte, e a nossa vida será agora imortal, e nos relacionaremos com Ele de eternidade a eternidade. Deus tem poder para cuidar do teu futuro. Deus tem poder para cuidar da tua descendência. Deus tem poder para cuidar de todas as áreas, porque o Deus perfeito é o Deus que tem tudo debaixo do seu controle. Você pode se colocar em pé para nós orarmos? Se Deus é santo, Ele é perfeito, todo o plano dEle é perfeito. Ele começou algo, se você vê a existência, é porque Ele já tem um fim, um propósito definido, e Ele tem poder para cumprir isso. Ele tem poder para fazer isso. Quem começou todas as coisas tem poder para levar até o fim, para terminar todo o propósito. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Curve sua cabeça.
faça a tua oração. Primeiro, lembrando que você está na presença dEle, porque você tem um relacionamento com Ele em Jesus, porque você é filho, e como filho você está diante dEle em todo o tempo.